Hogwarts Lumos. Olá, bem-vindos ao canal Hogwarts mais uma vez. Hoje estamos aqui para vos falar sobre alguns feitiços sobre o mundo que vêm do mundo de Harry Potter. Feitiços, vamos tentar explicar o que é que eles fazem, em que tipo de filme é que eles aparecem e porque há muitas pessoas que ainda não sabem o conteúdo de cada feitiço e para que exatamente ele serve e porque é que é tão utilizado. Achei que desta forma a gente vai conseguir explicar melhor alguns feitiços, não todos, mas aqueles mais usados frequentemente no mundo do Harry Potter. Vamos a isso? Vamos começar por falar do feitiço Accio. Accio é um feitiço de chamamento. No caso de, por exemplo, queremos chamar um copo até nós, usamos o Accio e o copo vem até na nossa direção, sem termos que nos deslocar para ir pegar no copinho e trazer para nós. O Accio aparece, por exemplo, em Cálice de Fogo, na primeira tarefa, onde o Harry vai defrontar com um dragão, e ele chama o Accio, faz o Accio Firebolt, e a vassoura vem até ele, e é esse o poder de chamamento que tem o feitiço Accio. You what, Harry? You what? Accio Firebolt! Seguidamente temos o feitiço Alohomora, que vemos também em Pedra Filosofal. Hermione usa-o para entrar numa porta onde do outro lado estava o campo de três cabeças, bem se recordam. Move over! Alohomora! Get in! Alohomora! E ela usa o Alohomora. Alohomora abre e destranca portas, janelas, baús, qualquer coisa que esteja trancado. O Alohomora destranca. E é esse o feitiço em si. Arresta Momentum. Arresta Momentum é o que faz suavizar uma queda. Alguém que está caído de um penhasco ou de uma vassoura, que já aconteceu. Temos em Prisioneiro de Azkaban, por exemplo, onde o Harry, devido aos dementadores, acaba por cair da vassoura. Dumbledore levanta-se e diz Arresta Momentum. E nesse momento nós vemos que a queda do Harry suaviza e não vai assim a pique cair no chão. Suaviza e ele cai com mais calma no chão, sem ter grandes fraturas. O Arresta Momento é precisamente isso, e é um dos feitiços brilhantes, e a Hermione acaba por usá-los também em Relíquias da Morte, parte 2, quando eles vão em Gringotts. Outras situações. Temos o Avada Kedavra. O Avada Kedavra é o pior feitiço que existe, é o feitiço da morte, como todos sabem. É uma das três maldições imperdoáveis que nos dá um bilhete direto para Azkaban se usar. Como tal, a gente tem vários momentos em várias fases dos filmes sobre o Avada Kedavra. Aquele que a gente mais tem noção é logo no início, quando Voldemort, quando Voldemort dá uma Avada Kedavra em Harry, onde ele fica com aquele raio na testa, aquela cicatriz. Foi uma Avada Kedavra que fez aquilo, daí o menino que sobreviveu a uma maldição da morte, ainda por cima uma Avada Kedavra. E durante isso, nós temos na altura da Floresta Proibida, em Relíquias da Morte também, parte 2, em que o Harry vai ter com o Voldemort, se entrega à morte, e o Voldemort mais uma vez usa o Avada Kedavra no Harry, é uma maldição da morte, e é uma das maldições imperdoáveis. Seguidamente temos o Bombarda. Bombarda é um efeito bomba, é um efeito explosivo, em que destrói completamente qualquer tipo de objeto. Nós temos a Hermione a usar isso também em Prisioneiro de Azkaban. Já no fim do filme, quando o Sirius está em Hogwarts preso, à espera do Ministro da Magia, a Hermione chega lá, juntamente com o Harry, no hipogrifo, se bem se lembram, no Buckbeak, e usa o Bombarda para arrebentar com a cela onde ele estava, para ele poder fugir. Bombarda é algo explosivo, é algo que rebenta com as coisas muito facilmente. Bombarda! Seguidamente ao Bombarda nós temos o Cruciatus, mais uma das maldições imperdoáveis, a maldição Cruciatus ou Crucius. Também temos vários momentos. A maldição Cruciatus é a maldição da dor,
provoca dor, uma dor insuportável. É basicamente usado em tortura. Temos o caso dos pais do Neville Longbottom, que são o caso da Bellatrix Lestrange, mais uma vez, lá vamos nós à mesma. Usou a maldição Cruciatus nos pais do Neville e eles não morreram, porque o Cruciatus não leva à morte. Quer dizer, eventualmente pode, como é uma dor muito excessiva, pode levar à morte, mas a maior parte das pessoas acabam completamente malucas, completamente loucas. Foi o caso dos pais do Neville, que acabou em São Mungus, no hospital, porque não reconhecem o próprio filho. The Cruciatus curse. Correct! Correct! Come! Particularly nasty. The torture curse. Crucio! Stop it! Can't you see it's bothering him? Stop it! Cruciatus é uma das maldições talvez mais complicadas das 3 maldições imperdoáveis. Acho que será aquela mais complicada e mais dolorosa. Seguidamente temos aquele que nos é muito familiarizado, toda a gente gosta muito, que é o Expecto Patronum. Repele os Dementadores, como toda a gente sabe, no Prisioneiro de Azkaban nós vemos o Remo Lupin, o professor Remo Lupin, ensinar ao Harry o Expecto Patronum. É uma energia, é um escudo, podemos chamar assim, que acaba com a sua felicidade, porque o Expecto Patronum vem de um momento feliz da nossa vida, e é preciso ser um momento bem feliz para conseguir produzir um Expecto Patronum, e é o que repele os Dementadores, tudo aquilo que faz-vos sugar a vossa própria felicidade. Basicamente é o efeito que tem o Expecto Patronum. Seguidamente temos o Expelliarmus, que se repararem é aquele feitiço que o Harry usa mais vezes ao longo de toda a saga. O Expelliarmus é um feitiço de desarmamento, portanto a varinha do seu oponente acabará por saltar da mão dele. Embora o Harry use inúmeras vezes, até mesmo contra o Voldemort, ele usa o Expelliarmus até aí para confrontar uma Avada Kedavra. É algo confuso, acaba por acontecer coisas ali no meio que não tem nada a ver, mas é um feitiço de desarmamento, um feitiço básico, normal, que se aprende nos inícios da escola em Hogwarts. Expelliarmus! Posteriormente a isso, vamos falar também de Império, mais uma maldição da morte, mais uma maldição que é imperdoável, mais uma maldição que vai com um bilhete direto para Azkaban. Nós temos um momento, ou temos mais que um, sobre o Império. Nós temos, por exemplo, vimos o professor Moody em Cálice de Fogo. E ele explica, durante uma aula, as 3 maldições, porque acha que é precisamente estes alunos que devem saber essas maldições, apesar do Ministério ser contra a explicação a alunos tão novos. E ele explica bem o que é que faz o Império. Império é nós tomarmos posse do corpo de alguém, fazendo com que essa pessoa faça a nossa vontade. Imaginem que eu faço um Império em vocês e vocês vão agora, vamos todos saltar à corda e vamos todos saltar à corda, vocês não têm hipótese de fugir a uma maldição Império. Muitos comerciais da morte disseram que estavam sob a maldição Império para poderem fugir a Azkaban após a queda de Lord Voldemort. Lucius Malfoy foi um deles. E conseguiu safar-se bem assim. Well, my dad did tell me about one. The Imperious Curse. Oh, yeah, your father would know all about that. Gave the Ministry quite a bit of grief a few years ago. Perhaps this will show you why. Hello. Lovely little beauty. Ngorgio. Imperio! Scores of witches and wizards have claimed that they only did you-know-who's bidding under the influence of the Imperious Curse. But here's the rub. How do we sort out the liars? Justamente a isso temos o incêndio. Incêndio é conjurar o fogo.
fazer uma fogueira, fazer algo, pegar fogo. E temos isso, por exemplo, em Relíquias da Morte, parte 1, onde o Harry tinha que destruir a primeira Horcrux e ele usou o incêndio no medalhão de Salazar Slytherin. Vemos que o medalhão pega fogo e acaba por apagar, porque infelizmente a Horcrux não se destrói assim, mas é exatamente esse o efeito. O incêndio faz o fogo queimar algo, simplesmente assim. Incendium. Posteriormente a isso temos o Lumos. O Lumos é uma espécie de uma lanterna que aparece na ponta de uma varinha, não é? Nós temos o Lumos e o Lumos Maxima, que é exatamente a mesma coisa, apesar do Lumos Maxima o efeito de luz de lanterna ser mais ampliado. Temos isso também em Prisioneiro de Azkaban, onde o Harry, em casa ainda dos tios, estava debaixo dos lençóis e estava a tentar ler, e então usou o feitiço Lumos. Mas como esses existem vários durante toda a saga que o Harry usou, o Harry não só, o feitiço Lumos é sempre muito bom na escuridão. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Obliviate. Obliviate é o feitiço de alterar memória ou um feitiço de esquecimento para apagar memórias. Nosso professor Gilord Lockhart usou isso em Câmara Secreta. Porquê? Porque todas aquelas ações que ele dizia naqueles livros todos que ele escreveu, que tinha sido ele a fazer, não tinha sido ele a fazer, foram outras pessoas que o fizeram, e ele apoderou-se das memórias dessas pessoas para criar a fama, para criar aquele mundo dos livros, e usou o Obliviate, onde alterou e apagou memórias dessas pessoas para que não pudessem um dia mais tarde vir dizer ele era mentiroso, quem fez isso foi eu, não foi ele. O Obliviate faz isso. Nós temos o caso, por exemplo, da Hermione em Relíquias da Morte, parte 1, em que ela usa o Obliviate para apagar a memória dos próprios pais, para se esquecerem dela. Num momento de proteção, ele quis proteger os pais e preferiu apagar a memória deles. Sim, isso posteriormente no fim, porque sei que também existem dúvidas, isso foi ali. Conseguiram voltar atrás e conseguiram fazer com que os pais se recordassem dela, ou seja, foi possível eliminar esse feitiço. Looks wonderful, doesn't it? 3,500 kilometers along Australia's east coast. Darwin Island. Obliviate. Posteriormente a isto temos o feitiço Reduto. O Reduto é um pouco como uma bombarda, o efeito é explosivo, exatamente a mesma coisa. Vemos o Harry, por exemplo, a usar as Relíquias da Morte, também com o medalhão de Salazar Slytherin, em que ele usa o Reduto e vemos que ele tenta explodir, salta, vai no ar, cai, não acontece nada mais uma vez porque, lá está, é um Horcrux. Mas o Reduto é isso, é explosivo. É um pouco similar à bombarda, talvez um pouco mais forte do que a bombarda, mas a situação é quase idêntica. Posteriormente a isso vamos ter o Ridiculous. Se bem se lembra, o Ridiculous sempre foi um feitiço bastante engraçado e toda a gente em Hogwarts achava imensa piada quando o professor Remo Lupin ensinou a utilizar o Ridiculous. Ridiculous é normalmente usado em sem formas. Quando nós encontramos um sem forma, a maneira do sem forma se proteger é apanhar a sua mente, apanhar a mente de alguém e ver qual é o maior medo, o maior medo que a pessoa tem e transformar-se, seja uma aranha, seja um pitão, seja um carro a jato, não interessa. Seja o que for o medo que a pessoa tem, o sem forma transforma-se nisso. E a pessoa tem que ter a capacidade de saber que é apenas um sem forma e usar um Ridiculous. Onde faz com que fique engraçado, que nós vemos isso, por exemplo, na Prisioneiro de Azkaban, que o Ron tem medo de aranhas e toda a gente já o sabe. E quando aquele armário aparece uma aranha gigante, nós vemos que ele usa o Ridiculous e vemos as patinhas da aranha com patins, ali a patinar, toda a gente acha muito engraçado. E é precisamente esse o efeito do Ridiculous. Luckily, a very simple charm exists to repel a boggart. Let's practice it now.
Without wands, please. After me. Ridiculous. Ridiculous. Very good. A little louder. Very clear. Listen. Ridiculous. Ridiculous. This is class. Funny. Next. Ron. Concentrate. Hey, Sophia. Be brave. Wand at the ready, Ron. Wand at the ready. Ridiculous. De seguida, estamos quase no fim. Temos o Sectum Sempra. O Sectum Sempra foi criado por Severus Snape, o príncipe mestiço. O efeito do Sectum Sempra é quase como uma lâmina de uma espada trespassar-nos até a gente sangrar até à morte. Não é aquilo que nós vemos no filme. Nós no filme vemos que o Harry usa esse feitiço no Draco, na casa de banho da Mortacagem, e nós vemos várias facadas pelo corpo do Draco e ele as vê sem sangue quando chega ao Snape. Isso não acontece. Ele leva uma única facada, como se fosse trespassado por uma espada, e sangra até à morte. Não há várias facadinhas a entrar no corpo de ninguém e todo aquele aparato que se viu. E por fim, não podíamos deixei mesmo de propósito para o fim, apesar de termos seguido aqui uma ordem alfabética, nós temos o Wingardium Leviosa. Então vamos lá, é Leviosa, não é Leviosa. Wingardium Leviosa, ou seja, é o feitiço que faz levitação. Qualquer tipo de objeto que vocês precisem de pegar, ou vamos pensar, eu quero pegar neste sofá e preciso aspirar o sofá por baixo dele. Wingardium Leviosa, fácil assim. O sofá levanta, vocês aspiram, o sofá pousa. Prontos, bastante prático. Wingardium Leviosa. Meus amigos, por hoje é tudo. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenham entendido alguns feitiços que vêm da saga. Podemos posteriormente, se vocês quiserem saber algum, podem deixar aqui nos comentários. Vamos tentar apanhar o máximo de feitiços possíveis. Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like, também mais uma vez ajuda imenso o canal. Por hoje é tudo, eu despeço-me com um grande abraço, espero que nos encontremos no próximo vídeo e tchau! Nox!